Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Teen Wolf, Alpha Reencarnado. Capítulo 31. Ponto de vista de Peter Ali. O silêncio do quarto de hospital parecia pulsar em torno de Peter Ali, e ele forçou sua respiração a acompanhar o ritmo superficial e vazio de seu coma fingido. Logo além da porta entreaberta, Melissa McCall passou com seus passos rápidos de sempre, a prancheta na mão, concentração intensa. Os olhos de Peter se demoraram nela, um sorriso irônico se formando em seu rosto enquanto uma ideia se formava. Se a usasse, poderia forçar Scott a se submeter, dobrar o jovem lobo à sua vontade. No entanto, lembranças do poder bruto de Scott e da surra implacável que ele levara poucos dias antes ressurgiram. Ele sentiu um nó se apertando no estômago, uma mistura de medo e anseio por uma força como a de Scott. Cada lembrança era um lembrete gritante de sua própria vulnerabilidade, deixando-o questionando se algum dia conseguiria realmente enfrentar tamanha ferocidade. Peter descartou a ideia de usar Melissa, e pensou que se provocasse Scott novamente com certeza o mataria desta vez. Peter deu um sorriso malicioso e pensou, quem se importa com aquele garoto idiota? Enfim, tenho planos maiores esta noite. Vou caçar as verdadeiras feras, Reddick e Unger, dois dos muitos que queimaram minha família e incendiaram meu mundo. Com um único movimento, Peter saiu da cama do hospital, descartando a casca frágil de um paciente em coma. Sua forma mudou, os músculos ondulando e escurecendo, seus ossos estalando enquanto o alfa emergia da casca. E logo ele deixou o hospital. A floresta estava imersa em um silêncio ofegante, apenas o farfalhar ocasional de folhas ou o estalar de um galho perturbando o silêncio denso. Reddick e Unger cambaleavam pela vegetação rasteira, rindo alto e descuidado, empurrando-se violentamente enquanto compartilhavam uma garrafa de bebida roubada. Peter os perseguia, com os sentidos aguçados, espreitando-os um pouco além da consciência deles. Enquanto Unger tomava um gole e murmurava algo sobre ir embora, Peter desapareceu nas sombras, observando, esperando. O cheiro de medo começou a se espalhar pelo ar enquanto os nervos de Unger se desgastavam, seu olhar vagando ao redor como se pressentisse um predador invisível. Pare de ser covarde, Unger, zombou Reddick parando para fumar um cigarro. Mas ao acender um fósforo, Peter se moveu. Ele se lançou para frente, uma força invisível na noite. Suas garras brilhando na penumbra enquanto agarrava a cabeça de Reddick e o puxava para trás com uma velocidade brutal. Seu grito foi interrompido quase instantaneamente quando as garras de Peter perfuraram sua garganta. Sangue respingou no chão e o corpo de Reddick caiu inerte. Peter não deixou rastros, nada além da satisfação silenciosa e predatória que sentia no fundo do peito. Unger, virando-se diante da ausência da voz do amigo, congelou ao ver o caminho vazio. Sua respiração ficou ofegante e ele cambaleou para trás, com os olhos arregalados enquanto sussurrava, Reddick, mas só havia escuridão. Um rosnado suave retumbou das sombras, baixo e ameaçador, e o olhar de Unger se voltou para o som. Então ele se virou para correr, atravessando o mato, a respiração ofegante e aterrorizada. Mas Peter era mais rápido, seus olhos estavam fixos em sua presa. Assim que Unger chegou a uma clareira, Peter atacou, cravando suas garras nos tornozelos de Unger, arrancando-o do chão e arrastando-o em direção a uma lata de lixo em chamas. Unger gritou, com as mãos agarrando o chão, os olhos arregalados ao avistar o rosto distorcido do alfa, com as mandíbulas retraídas num sorriso rosnado. A luz da fogueira da lata de lixo brilhou nos olhos de Peter, lançando um brilho sinistro em suas feições. Por favor, não, implorou Unger com a voz embargada enquanto Peter o segurava pelos tornozelos, levantando-o com facilidade. Por um momento, Peter pareceu saborear o medo, mantendo-o ali, saboreando seus apelos, a voz rouca e desesperada. Então, com uma fria determinação, Peter o soltou, jogando Unger contra o barril em chamas. Seus gritos ecoaram pela floresta, um tributo adequado ao monstro que haviam criado. Quando o fogo se apagou, Peter voltou-se para as sombras, sua tarefa concluída. E ao sair, um leão da montanha o observava de uma árvore próxima, com os olhos arregalados e tensos. Com um rápido movimento do olhar, Peter o afugentou, fazendo-o correr em direção à escola Beacon Hills. Depois de ver o Puma atravessar o estacionamento da escola em alta velocidade, seguido de perto pelo xerife Stilinski e Chris Argenter-Genja, Peter deu um sorriso irônico. Ele desapareceu na noite e voltou para o hospital, com sua capa de paciente ferido novamente, uma fina camada protegendo o alfa mortal que se escondia por baixo. Ponto de vista de Stiles. A luz da manhã penetrava no quarto de Stiles, mas ele já estava acordado bem antes do amanhecer, com a mente a mil enquanto se lembrava de cada ataque recente, de cada detalhe sombrio que seu pai compartilhara. Ele não conseguia se livrar da sensação de que algo não fazia sentido. O escritório do pai estava vazio, e Stiles aproveitou a oportunidade para entrar sorrateiramente e abrir arquivos que o pai jamais o deixaria ver. Casos classificados como ataques de animais, cada um mais estranho que o outro. Laura Ali, Garrison Myers, Levesque, do vídeo 2C. E agora uma nova vítima adicionada esta manhã, Reddick. Stiles descobriu que seu pai descobriu que Laura Ali, Garrison Myers, Levesque e agora os dois novos nomes que ele acabou de adicionar esta manhã em Reddick e Unger. Todos eles tinham ligações com o incêndio de Ali. Mas Stiles sabia a verdade, não se tratava de um animal qualquer, era o lobisomem alfa, matando qualquer um ligado a ele naquela noite. Não foi aleatório. Foi uma vingança calculada, um ataque de cada vez. Um arrepio percorreu a espinha de Stiles. Seu pai não sabia sobre o alfa e não podia lhe contar. Seu pai ainda acreditava que os ataques eram causados por algum animal selvagem. Stiles não iria complicar as coisas explicando a existência de lobisomens. Esse conhecimento ficaria entre ele e Scott. Mas ao examinar os arquivos novamente, um novo pensamento o arrepiou profundamente.
As anotações de seu pai listavam outras 3 vítimas, casos marcados como ataques de animais, mas com algo distintamente diferente. A primeira foi uma mulher encontrada com a garganta dilacerada, cada gota de sangue do corpo misteriosamente drenada. O segundo e o terceiro casos eram ainda mais estranhos. 2 pessoas encontradas com o estômago dilacerado, o fígado e o baço desaparecidos. Os corpos abandonados para morrer lentamente. Um novo tipo de monstro, ele pensou. Stiles recostou-se com a mente a mil, repassando os detalhes sem parar. Se essas mortes não estivessem ligadas ao Alpha, então Beacon Hills tinha outro assassino sobrenatural na cidade, algo mais à espreita nas sombras, caçando os desavisados. O medo frio e arrepiante o perturbou. O Alpha já era ruim o suficiente, mas uma criatura que caçava por órgãos, deixando suas vítimas drenadas e brutalizadas, era ainda pior. Ele pensou em seu pai, em Melissa, em Lydia e em Jackson, pessoas que não faziam ideia do que havia lá fora no escuro. Se o Alpha não os pegasse, talvez essa nova criatura o fizesse. Preciso contar ao Scott, murmurou para si mesmo, com a voz um pouco trêmula. Precisava conversar com alguém e compartilhar esse peso, mesmo que fosse só para sentir um pouco menos como se o mundo estivesse girando fora de controle. Aquilo era mais do que ele esperava. Stiles fechou os arquivos, certificando-se de que tudo parecia intocado. Ele sabia que teria que contar a Scott em breve. O que quer que estivesse lá fora, Scott provavelmente conseguiria se livrar. Capítulo 32. Ponto de vista de Scott. O coração de Scott ainda batia forte depois de contar tudo a Allison. Parecia que um peso enorme finalmente havia sido tirado de suas costas, mas ele também estava nervoso. Allison estava em seus braços, imersa em seu mundo de segredos. Ele olhou em seus olhos e perguntou gentilmente, Allison, como você se sente em relação a tudo isso? Ela suspirou, balançando a cabeça levemente. Não sei como me sentir, Scott. Ontem eu era apenas uma colegial normal preocupada com as provas e o que vestir, e agora? O sobrenatural é real, meu namorado é um lobisomem, e pior ainda, minha família caça lobisomens como você, há séculos. E eu deveria ser uma caçadora, Scott. Como você espera que eu me sinta? Scott coçou a nuca, procurando as palavras certas para consolá-la. Desculpe por ter te contado? Ele se encolheu ao soar tão inseguro. Allison riu, aliviando o clima. Não, boba, ainda bem que você me contou. Só me prometa, chega de segredos, ok? Estamos juntos nessa, certo? O rosto de Scott se suavizou, e ele sentiu uma onda de alívio no peito. Juntos. Ele sorriu e provocou, sabe, acho que você vai ser um ótimo caçador. Allison ergueu as sobrancelhas. Como assim? Scott riu baixinho. Bem, você nem sabia que era um caçador e já capturou um lobisomem. E não um lobisomem qualquer, um alfa muito forte. Ah, é mesmo, disse ela, sorrindo enquanto se aproximava. E como foi que eu peguei? O sorriso de Scott se alargou. Você roubou meu coração. Agora, mesmo se eu quisesse escapar, não conseguiria. Ela riu. Que cafona, mas eu gosto. Eles se entreolharam, e antes que percebessem, Scott se inclinou, pressionando os lábios nos dela. O beijo se aprofundou, cada um esquecendo o mundo por alguns momentos preciosos, até que o telefone de Scott tocou, assustando os dois. Allison se afastou, olhando para o telefone vibrando. Você vai atender? Provocou ela. Scott revirou os olhos. Provavelmente só o Stiles. Podemos ignorá-lo? Ela riu. Você deveria atender. Talvez seja urgente. Scott gemeu. Tudo bem. Mas se não for, eu juro que vou matá-lo. Ele atendeu a ligação. E aí, Stiles? E aí? Estou meio ocupado. A voz de Stiles era rápida, seu tom urgente. Onde você está, cara? Precisamos nos encontrar. Tipo, agora mesmo. Não pode esperar? Perguntou Scott, olhando para Allison com um sorriso esperançoso. Bem, se você estiver ocupado, acho que está tudo bem. Mas sabe, quando você terminar, metade de Beacon Hills pode estar morta. Allison ouviu isso e sussurrou no ouvido de Scott. Podemos continuar isso depois. Vá ver o que está acontecendo com Stiles. Ela mordeu a orelha dele de brincadeira. Você não está facilitando isso, ele murmurou, sorrindo para ela. Então ele disse a Stiles, tudo bem, tudo bem. Onde você está? Venha para minha casa, Stiles respondeu rapidamente. Scott suspirou. É melhor que seja importante. Se não for, vou te dar uma surra. Ele desligou e se virou para Allison. Vamos ver o que ele quer. Eu também vou? Ela perguntou, surpresa. Scott assentiu. Agora que você sabe a verdade sobre Beacon Hills, você deveria vir. Além disso, vai te dar a chance de ver mais deste mundo. Allison sorriu, visivelmente animada, mas tentando disfarçar. Ok, vamos lá. Mas Scott, o Stiles sabe? Scott riu timidamente. Ele sabia antes de você. Allison ergueu uma sobrancelha, fazendo beicinho. Você contou a ele primeiro? Scott procurou uma desculpa, coçando a nuca. Ele estava comigo quando eu fui mordido. Allison o olhou com desconfiança, mas depois riu baixinho. Tudo bem, eu acredito em você por enquanto. Ela correu em direção ao carro dele, rindo enquanto Scott a perseguia. Ele a alcançou, pegando-a no colo enquanto ela ria e a espancava de brincadeira. Isso é por duvidar de mim, ele provocou. Rindo, Allison se agarrou às costas dele enquanto ele a carregava até seu Camaro. Eles dirigiram até a casa de Stiles, cantando junto e rindo juntos até chegarem. Stiles já estava esperando do lado de fora, andando de um lado para o outro, ansioso. No instante em que Scott saiu, Stiles o agarrou pelo braço, puxando-o para o lado. Scott, por que a Allison está aqui? Sussurrou ele, visivelmente em pânico. Preciso falar com você sobre o Alpha e outras coisas sobrenaturais. Scott sorriu. Ela estava comigo quando você ligou, e eu já contei tudo a ela. Tudo? Perguntou Stiles com os olhos arregalados. Tipo, o seu lado lobo e tudo mais?
Scott assentiu, e Stiles lhe deu um tapa na nuca. Você é louco? Ela é uma caçadora, tipo, ela caça lobisomens idiotas como você. Scott riu baixinho. Ela não é uma caçadora. E mesmo que fosse, não me machucaria. Stiles revirou os olhos. Claro, e talvez ela também não te esfaqueie à noite. Scott deu um sorriso irônico. Não, o único que vai esfaquear sou eu. Ele e Stiles caíram na gargalhada até que Allison pigarreou, parada ali de braços cruzados. Eu agradeceria se vocês dois, idiotas, não falassem de mim como se eu não estivesse aqui. Ela ergueu uma sobrancelha, visivelmente entretida, mas fingindo uma expressão séria. Agora, Scott, que história foi essa de esfaqueamento? Nada, querida. Só o Stiles sendo dramático, disse Scott rapidamente, tentando agir como inocente. Ela lançou um olhar brincalhão de advertência para Scott. Conversaremos sobre isso mais tarde. Scott coçou a nuca, sorrindo. Muito obrigado, Stiles. Agora estou encrencado. Stiles sorriu. Ei, você fez isso consigo mesmo, amigo. Quando a brincadeira acabou, Stiles olhou incerto para Allison, como se não tivesse certeza se realmente podia confiar nela com tudo que estava prestes a revelar. Allison percebeu, revirou os olhos e sorriu para Stiles. Não se preocupe, Stiles. Eu nunca machucaria o Scott. Mesmo se quisesse, não conseguiria. Ela olhou para Scott com as bochechas rosadas. Porque bem, Scott estendeu a mão e pegou a dela. E eu nunca te machucaria, Allison. Eles trocaram um olhar tranquilo e doce até Stiles interromper, fingindo engasgar. Ugh, vocês dois podem parar, por favor? Vocês estão ferindo os sentimentos de uma única pessoa aqui. Scott e Allison caíram na gargalhada e Stiles, apesar da provocação, sorriu. Entrem, disse ele, conduzindo-os para dentro. Enquanto caminhavam em direção ao quarto dele, Scott sussurrou para Allison. Só um aviso. O quarto de Stiles é um pouco assustador. Allison ergueu uma sobrancelha. Assustador? Como assim? Ele guarda os arquivos da cena do crime, explicou Scott com um sorriso irônico. Ele os rouba do pai e os copia. Você pode encontrar fotos de pessoas mortas por aí. Stiles se virou, corando sob o olhar perplexo de Allison. Ei, não me julgue. Eu só guardo esses arquivos porque estou resolvendo casos. É um hobby, ok? E normalmente não tem nenhuma foto assustadora por aí. Geralmente. Allison cruzou os braços com uma expressão cética. Então não vamos encontrar nenhuma. Foto assustadora, hoje? Stiles coçou a nuca, parecendo um pouco envergonhado. Bem, talvez só desta vez. Então ele ficou sério, respirando fundo. Na verdade, foi por isso que eu chamei vocês aqui. Encontrei algo esta manhã nos arquivos do meu pai, e é importante. Ele os conduziu até uma pequena pilha de boletins policiais em sua mesa, os papéis cobertos de anotações e detalhes destacados. Scott e Allison trocaram um olhar antes de Scott assentir. Certo, Stiles. O que você encontrou? Stiles respirou fundo, a voz mais baixa, o tom tenso. Scott. Allison. Acho que tem uma pista sobre o que o Alpha anda fazendo. E é algo maior do que apenas assassinatos aleatórios. E há mais do que apenas o Alpha. Capítulo 33. O silêncio no quarto de Stiles foi quebrado apenas pelo farfalhar de papéis enquanto ele os colocava na frente de Scott e Allison, parecendo tenso e animado. Ok, então aqui está o que meu pai encontrou. Ele respirou fundo, seu dedo pousando em uma página marcada com nomes. Acontece que todas as vítimas recentes de ataque animal tinham ligações com o incêndio em Ali. Ele listou nos dedos, Garrison Myers, Levesque e os novos Redick e Unger. Todos estavam ligados ao que aconteceu com a família Ali. E então, é claro, tem Laura Ali. Bem, ela era uma Ali. Scott assentiu com uma expressão séria. Os olhos de Allison se arregalaram enquanto ela ofegava. Espere, Stiles. Você está dizendo que esses ataques não são de um animal? Exatamente, confirmou Stiles com a voz baixando para um sussurro. Não era só um puma desgarrado. Sabemos que é o Alpha. E aposto que sua família também sabe. O rosto de Allison empalideceu. E esse Alpha de quem você está falando? Quem é ele? Lembra daquela noite? Daquela coisa do lado de fora da sua janela? Era ele, disse Scott. Allison prendeu a respiração e sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Scott estendeu a mão para ela com um aperto reconfortante. Ele não vai chegar perto de você de novo. Eu me certifiquei disso. Allison relaxou um pouco, conseguindo assentir. Sabemos a identidade dele? Perguntou. Stiles se inclinou para a frente. Era exatamente isso que eu queria dizer a vocês dois. O Alpha não está matando ninguém. Esses assassinatos são vingança, todos direcionados às pessoas envolvidas no incêndio de Ali. Ele olhou para Scott antes de baixar a voz, e você sabe o que isso significa. Eu acho que o Alpha é um Ali. Allison pareceu confusa. Esse incêndio em Ali de que você tanto fala, o que aconteceu exatamente? Stiles olhou de Scott para Allison, com a voz sombria enquanto explicava. 6 anos atrás, houve um incêndio na casa Ali. A família Ali estava lá dentro. Eles não sobreviveram. Scott assentiu, acrescentando. A família Ali não era uma família qualquer, Allison. Eles eram uma matilha de lobisomens, liderada por uma alfa chamada Talia Ali. Ela não era apenas forte, era guardiã de Beacon Hills e respeitada tanto por lobisomens quanto por caçadores. Allison franziu a testa, a tristeza nublando seu olhar. Então ela, e a família dela, todos morreram. Stiles balançou a cabeça. Nem todos. O filho de Talia, Derek, e a filha dela, Laura, conseguiram escapar. Eles saíram de Beacon Hills depois do incêndio, mas Laura voltou e acabou morta na floresta. E agora Derek também voltou. Os olhos de Allison se arregalaram enquanto ela juntava as peças. Então aquele cadáver que encontraram na floresta, era ela? Sim, Stiles confirmou severamente. Virando-se para Scott, Stiles sussurrou com urgência. Scott, acho que o Alpha é Derek Ali. Tem que ser ele. Scott balançou a cabeça com firmeza. Não, não é o Derek. Lembra dos olhos dele? Stiles deu um tapa na testa ao perceber de repente.
certo, os olhos dele são azuis. Alison inclinou a cabeça com suspeita nos olhos. Isso não o deixa mais desconfiado? Você não me disse que quando um lobisomem tira uma vida inocente, os olhos dele ficam azuis? Scott assentiu. Sim, mas isso só acontece com betas. Os olhos de um alfa ficam vermelhos, não importa o que ele faça. Então, disse Alison lentamente, mesmo que ele não seja o alfa, esse Derek provavelmente é um cara mau, certo? Stiles deu de ombros. Provavelmente. Scott olhou para os dois com uma expressão séria. Escutem vocês dois. Nem todos os lobisomens de olhos azuis são assassinos a sangue frio. Digamos que um lobisomem acidentalmente atropele alguém. A culpa deixaria seus olhos azuis. Ou se vissem alguém que amavam ser morto e não fizessem nada por medo, seus olhos também ficariam azuis. Stiles ficou em silêncio por um momento, absorvendo aquilo. Então, nem sempre se trata de matar. A culpa também pode fazer isso. Exatamente, Scott assentiu. Não julgue cada lobisomem pela cor dos olhos. Stiles suspirou olhando para Alison. Mas se o alfa não é Derek, então quem é? Scott hesitou. Ele sabia da verdade desde o início, mas não sabia como ou quando revelá-la. Após uma breve pausa, ele falou, na verdade, eu sei quem é o alfa. Stiles parecia ter sido atropelado por um caminhão. Você sabia disso o tempo todo? Ele agarrou Scott pelo colarinho, meio incrédulo, meio frustrado. E você não me contou? Calma, Stiles. Scott tirou as mãos, sorrindo apesar da tensão. Eu ia te contar. Stiles cruzou os braços, ainda com cara de irritado. Tudo bem. Quando você descobriu? Scott olhou para Alison. Há alguns dias. Alison mencionou ter visto um urso com olhos vermelhos do lado de fora da janela. Imaginei que fosse o alfa, então fui procurá-lo. O cheiro me levou ao hospital. O hospital? Stiles piscou, inclinando-se. Então, quem é ele? Scott respirou fundo. Peter Ali, tio do Derek. Ele estava na casa durante o incêndio e acabou queimado e em coma por anos. Mas ele não está mais em coma. Ele matou Laura, roubou sua centelha alfa e está escondido no hospital, fingindo estar em coma para evitar suspeitas. Stiles soltou um assobio baixo. Então, o que você fez depois que o encontrou? Um sorriso irônico surgiu nos lábios de Scott. Eu o espanquei até quase matá-lo e disse para ele ficar longe da Alison. As bochechas de Alison coraram quando ela estendeu a mão para dar um abraço e um beijo em Scott. Stiles revirou os olhos, incapaz de resistir a um comentário sarcástico. Ah, claro, Scott. Diz ao alfa para ficar longe da sua namorada. Você ao menos disse a ele para não matar o coitado de mim? Scott riu. Não se preocupe, Stiles. Eu disse a ele que se tocasse em alguém próximo a mim, ele estaria morto. Ele não vai chegar perto de você, da minha mãe ou do seu pai. Ele sabe que não é assim. Stiles recostou-se, exalando um suspiro de alívio. Tudo bem, mas por que você não o impediu de, sabe, matar pessoas? O olhar de Scott escureceu. Porque, com exceção de Laura, ele não matou ninguém inocente. Ele está se vingando das pessoas que assassinaram sua família. Stiles, você sabe o que aqueles monstros fizeram, certo? Eles queimaram vivos lobisomens, humanos comuns e até crianças. Eles os viram queimar até a morte. A voz de Alison suavizou, seus olhos cheios de tristeza. Isso é horrível. Eles merecem o que quer que ele faça com eles. Os olhos de Scott encontraram os dela com um lampejo de pena no olhar. Ele sabia que uma das pessoas envolvidas era sua tia Kate, alguém que Alison amava. Ele hesitou, pensando se deveria contar a ela. O que foi, Scott? Ela perguntou, notando seu olhar. Ele pegou a mão dela delicadamente. Há outra pessoa envolvida. Alguém no centro de tudo isso. Mas, acho que você e Stiles deveriam descobrir por si mesmos. Alison franziu a testa. Por que você não me conta logo? Scott apertou a mão dela. Confie em mim. Quando descobrir quem é, vai entender porque eu não disse isso logo de cara. Alison respirou fundo e assentiu. Tudo bem, vou dar uma olhada. Não se preocupe com Peter Ali por enquanto e ajude Alison a encontrar o responsável pelo incêndio, disse Scott, olhando para Stiles. Stiles parecia determinado, olhando de Scott para Alison. Entendi. Vamos começar a cavar. Então, quando estavam se acomodando, a expressão de Stiles mudou, e ele engoliu em seco, quase nervoso. Tem, na verdade, mais uma coisa que preciso te contar, Scott. Algo que encontrei nos arquivos do meu pai que, bem, é ainda mais assustador que o alfa. A sala ficou em silêncio enquanto Scott e Alison o encaravam com uma grande expectativa no ar. Capítulo 34. A luz do sol filtrava-se pelas persianas do quarto de Stiles, lançando raios de luz pelas paredes. Scott encostou-se à escrivaninha enquanto Stiles folheava os arquivos que copiara do pai. Alison sentou-se na beira da cama, ainda processando tudo o que aprenderá sobre o incêndio de Ali e o lobisomem alfa. Aqui está o que eu encontrei. Stiles deslizou uma foto sobre a mesa em direção a Scott e Alison. Esta é a primeira vítima. Deem uma olhada. Scott pegou a foto e Alison se aproximou, seu rosto se contorcendo em uma mistura de horror e confusão. A imagem mostrava uma mulher pálida deitada na floresta com ferimentos no pescoço, seus olhos sem vida fitando nada. Isso não é igualzinho às vítimas do Alpha? Perguntou Alison hesitante. Stiles balançou a cabeça. Não. Os ferimentos podem parecer um pouco semelhantes, mas aqui está a parte assustadora. Após a autópsia, descobriram que cada gota de sangue do corpo dela havia sido completamente drenada. Scott se endireitou, sua expressão mudando para algo mais sério. E as outras vítimas? Quantas são? Há mais duas além dela, disse Stiles, tirando mais duas fotos e colocando-as sobre a mesa. Alison estremeceu ao olhar as fotos. Isso é horrível, murmurou. Scott estudou as imagens cuidadosamente. Espere, tem sangue em volta desses dois. Se eles foram drenados, por que tem tanto sangue? Eles não foram drenados como a primeira vítima.
Algo abriu seus estômagos, levou seu fígado e baço, e então simplesmente os deixou morrer lentamente, disse Stiles. Alison levou a mão à boca com a voz trêmula. Isso é assustador. Stiles deu de ombros, a voz transbordando sarcasmo. Bem-vinda às nossas vidas, Alison. É um show de horrores sem fim. Você vai adorar. Alison revirou os olhos. Não está ajudando, Stiles. Ela se virou para Scott, com o olhar cheio de preocupação. Você tem alguma ideia do que pode ter causado isso? Scott coçou o queixo, com os pensamentos a mil. Existem muitas criaturas sobrenaturais que bebem sangue humano ou comem carne humana. Vampiros, mendigos, ghouls. Pode ser qualquer um deles. Stiles ergueu uma sobrancelha. Ok, eu conheço vampiros e já vi um ghoul. Mas o que é um vendigo? Scott explicou. Um vendigo é um monstro canibal do folclore. É uma fera assustadora que persegue e devora humanos. Stiles soltou um suspiro dramático e envolveu Scott em um abraço exagerado. Scott franziu a testa. E aí, cara? O que você está fazendo? Estou me despedindo, disse Stiles, afastando-se com um sorriso irônico. Porque estou fazendo as malas e me mudando para o Canadá com meu pai. Scott caiu na gargalhada. Boa sorte com isso. Curiosidade, vendigos são uma coisa canadense. Então, se você está fugindo de um, o Canadá é o último lugar para onde você quer ir. Stiles gemeu e desabou na cama. Ótimo. Não dá nem para fugir para o Canadá. Alison riu baixinho, sua tensão diminuindo um pouco. Scott, você vai fazer alguma coisa sobre isso? O sorriso de Scott desapareceu, substituído por determinação. Beacon Hills é o nosso lar. Não vou deixar algo tão perigoso vagar por aí matando pessoas. Stiles sentou-se. Qual é o plano? Scott olhou as fotos novamente. Qual assassinato aconteceu mais recentemente? Este aqui, disse Stiles, apontando para a imagem de um homem ensanguentado em um beco escuro. Ele é um dos dois que tiveram seus órgãos retirados. Leve-me para a cena do crime, disse Scott. Os três entraram no jipe de Stiles e dirigiram por Beacon Hills até a cena do crime e um beco atrás de um bar local, ainda isolado com fita amarela da polícia. O cheiro de álcool e lixo pairava no ar. Scott saiu e se aproximou do local. Stiles e Alison o seguiram, observando-o atentamente. Stiles cruzou os braços. Então, você está conseguindo alguma coisa, Scott? Me dá um segundo, disse Scott em voz baixa. Ele fechou os olhos, deixando os sentidos assumirem o controle, enquanto inspirava fundo, em busca de algo fora do comum. De repente, seus olhos brilharam com um vermelho vivo, e um rosnado baixo escapou de sua garganta. Alison estremeceu, mas rapidamente se aproximou dele, colocando a mão em seu ombro. Scott, você está bem? Scott virou seus olhos vermelhos e brilhantes para ela e assentiu. Estou bem, disse ele, com a voz mais suave. E a puxou para um abraço. Stiles, porém, estava menos convencido. Tem certeza disso, amigo? Porque você parece que vai arrancar a cabeça de alguém. Scott soltou um suspiro e seus olhos voltaram ao normal. Estou bem, Stiles. Você parece bravo, disse Stiles, olhando com cautela. Está perdendo o controle? Scott deu um sorriso irônico, balançando a cabeça. Você sabe que eu não perco o controle, Stiles. Então, o que é essa coisa toda de olhos brilhantes e rosnados como um animal selvagem? Scott hesitou. É difícil de explicar. O que fez isso não é um ghoul. É pior. No segundo em que senti o cheiro dele, algo dentro de mim reagiu. Cada parte de mim gritava para matá-lo. É como um instinto primitivo, como se a própria natureza o quisesse morto. Tanto Alison quanto Stiles estremeceram com suas palavras. Stiles pigarreou. Ok, mas você consegue rastrear? Seguir o cheiro ou algo assim? Scott tentou, adentrando o beco com os sentidos em alerta máximo. Depois de alguns instantes parou com a frustração estampada no rosto. Não, o cheiro sumiu. Simplesmente, desapareceu, como se a coisa tivesse desaparecido no ar. Stiles franziu a testa. Ótimo. Isso não é nada ameaçador. Scott se virou para eles. Vamos ver o Deaton. Ele pode saber com o que estamos lidando. Alison inclinou a cabeça. Quem é Deaton? Ele é o veterinário para quem eu trabalho, explicou Scott. Mas ele também é um druida, uma espécie de conselheiro sobrenatural. Os druidas sabem muito sobre criaturas como esta. Enquanto caminhavam de volta para o jipe, Scott contou a Alison sobre os druidas e seu papel no mundo sobrenatural. Scott disse, se alguém pode descobrir o que estamos enfrentando, é ele. Eles dirigiram em direção à clínica veterinária, com o peso da nova ameaça pairando no ar. Capítulo 35. Scott, Stiles e Alison pararam em frente à clínica veterinária. Scott liderou o caminho, abrindo a porta de vidro e ouvindo um pequeno sino tilintar no alto. Lá dentro, Deaton estava perto de uma mesa de exame de metal, conversando baixinho com Derek. Scott levantou a mão. Ei, doutor. Deaton olhou para cima com um pequeno sorriso. Scott, você não tem plantão hoje. O que te traz aqui? Scott sorriu e disse, preciso de uma ajudinha sua, doutor. Então se virou para Derek com um sorriso divertido nos lábios. Derek, o que você está fazendo aqui? Não me diga que levou um tiro de novo. O rosto de Stiles se iluminou com um sorriso travesso enquanto ele ria baixinho. Alison se aproximou de Scott e sussurrou, de novo. Scott riu baixinho. Como posso explicar? Sua tia maluca atirou nele. Os olhos de Alison se arregalaram em choque. Kate? Sério? Scott deu de ombros. Lembra daquela vez no jantar quando eu disse que o Stiles encontrou um cachorro ferido e eu tinha que ajudar? Bem, esse cachorro era o Derek. Por um momento, Alison simplesmente encarou, processando a informação. Então tapou a boca com a mão, contendo uma risadinha. Seus ombros começaram a tremer enquanto uma risada baixa irrompia. Stiles não conseguiu mais se conter. Caiu na gargalhada, apertando a barriga. Hahaha, Derek, ele te chamou de... Derek lançou um olhar furioso para Stiles, interrompendo-o no meio da frase. Stiles guinchou e rapidamente se escondeu atrás de Scott.
Scott deu um sorriso irônico e balançou a cabeça. Eu estava jantando com os Argents, Derek. Eu não ia exatamente contar a eles que precisava ajudar um lobisomem ferido. Scott deu de ombros. Por que você está aqui, afinal? Derek bufou. Estou aqui para fazer algumas perguntas ao Deaton. Não tenho permissão para ficar aqui, Scott? Scott ergueu uma sobrancelha. Contanto que você não esteja tentando machucar Deaton, não tenho problema. Ele inclinou a cabeça. Sobre o que você está perguntando? Derek hesitou, seu olhar se voltando para Alison. Scott suspirou e gesticulou na direção dela. Não se preocupe com ela. Ela está comigo. Alison, este é Derek Ali. Derek está e Alison Argenter Gengea. Por um momento a sala caiu em um silêncio constrangedor. Finalmente, Alison o quebrou com a voz suave, mas sincera. Prazer em conhecê-la. Eu soube do que aconteceu com sua família. Sinto muito. A expressão de Derek se obscureceu, seu maxilar se contraiu. Scott pigarreou rapidamente, colocando-se entre eles. Derek insistiu, direcionando a conversa para outro nível, sobre o que você está perguntando. Como Derek ainda não respondeu, Deaton se pronunciou. Ele está perguntando sobre o Alpha. Scott ergueu uma sobrancelha. Ah bem, nós sabemos quem é o Alpha. Derek virou a cabeça bruscamente para Scott. O quê? Quem é? Scott deu um sorriso irônico. Ah, agora você quer falar comigo? Derek não sabia o que dizer. Ele não podia forçar Scott a lhe contar, então ele apenas olhou para ele ansiosamente. Scott suspirou. Tudo bem. Stiles, ponham a par. Stiles se adiantou, ansioso, explicando tudo. Ele detalhou como todas as vítimas do Alpha estavam conectadas à família Ali, como Scott havia confrontado o Alpha no hospital e finalmente o momento da verdade. Derek, sinto muito em dizer isso, disse Stiles, suavizando a voz, mas o Alpha é seu tio Peter. O rosto de Derek se contorceu em descrença. Impossível. Ele não poderia ter matado Laura. Scott encostou-se no balcão com uma expressão séria. Ele está em coma há anos, Derek. Provavelmente tendo pesadelos com um incêndio todos os dias. A raiva, a dor, devem tê-lo perturbado. É a única explicação para o que ele está fazendo. Mas não se engane, Peter é o Alpha que matou Laura, o que me mordeu e o que está matando as pessoas na cidade. Derek cerrou o maxilar. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu o conheci, disse Scott, com a voz firme. Quase o matei há alguns dias quando ele se aproximou demais da Alison. A expressão de Derek mudou, e ele assimilou o peso das palavras de Scott. Finalmente ele murmurou, obrigado por me contar, e se virou para ir embora. Scott gritou para ele, onde você está indo? Para vê-lo, disse Derek sem hesitar. Scott deu um passo à frente. Espere, antes que você vá até ele e se mate. Preciso da sua ajuda com uma coisa. Derek franziu a testa. O que foi? Descobrimos que há uma criatura maligna que se alimenta de humanos na cidade, e estou aqui para ver se Deaton consegue identificá-la. Então ouça o que descobrimos e veja se você sabe alguma coisa sobre uma criatura como essa, disse Scott. Então Scott gesticulou para Stiles. Mostre as fotos a eles. Stiles pegou as fotos e as espalhou sobre o balcão. Esta mulher, disse ele, apontando para a primeira foto, foi drenada de toda a sua sangue. Ele se moveu para as outras duas. E estas duas? Seus fígados e baços foram arrancados. Derek estudou as imagens, franzindo a testa. Pode ser um vendigo, murmurou. Deaton pegou as fotos e as examinou atentamente. A primeira vítima, possivelmente um vampiro, disse ele finalmente. Mas vampiros desapareceram há muito tempo. Se este for um deles, eles são incrivelmente ousados ou muito inexperientes, para deixar que a presa da qual se alimentaram seja descoberta dessa forma. Por que você disse que eles são ousados ou muito inexperientes? Perguntou Alison. Porque a maneira como um vampiro mata é muito óbvia, e quando um vampiro é descoberto em qualquer lugar, todos o caçam, sejam caçadores ou lobisomens. Ninguém gosta de vampiros. Deaton respondeu. Alison assentiu. Entendo. E as outras duas vítimas? Perguntou Scott. Deaton balançou a cabeça. Criaturas canibais são numerosas. Sem mais evidências, não posso afirmar com certeza. Stiles perguntou. Doutor, você quer dizer que há 2 psicopatas andando pela cidade matando pessoas, e não apenas um? Deaton assentiu sombriamente. Sim, Stiles. É provável que estejamos lidando com 2 criaturas diferentes. Stiles gemeu. Fantástico. Scott se virou para Derek. Você já encontrou uma criatura sobrenatural que fez cada parte de você gritar para matá-la, como se fosse seu instinto? A expressão de Derek mudou ligeiramente. Não, mas minha mãe uma vez me contou sobre algo que a fez se sentir assim quando ela era jovem. O que foi? Perguntou Stiles. Derek hesitou. Um vexuge. Um monstro canibal feito de gelo. Ela o encontrou no Alasca com sua matilha. Eles o queimaram para matá-lo. Os olhos de Alison se arregalaram. Será que é com isso que estamos lidando? Deaton balançou a cabeça. Não. Os Vexuge preferem climas frios e com neve, e consomem suas vítimas por inteiro. Isso não combina com o padrão deles. Scott suspirou, esfregando a nuca. Como não sabemos o que é e não conseguimos rastrear, vou patrulhar todas as noites por um tempo. Talvez eu tenha sorte. Alison, Stiles, não saiam depois de escurecer. Entenderam? Ambos assentiram com expressões sérias. Derek se endireitou. Tenho que lidar com Peter. Scott colocou a mão em seu ombro. Cuidado. Peter é mais forte do que você pensa. Ele não é um alfa normal. Você viu no que ele pode se transformar. Derek não respondeu, mas deu um pequeno aceno antes de sair. Scott se virou para os outros. Ok, estou morrendo de fome. Vamos comer alguma coisa. Eles se despediram de Deaton e seguiram para um pequeno restaurante. Os 3 se acomodaram em uma mesa, a tensão finalmente se dissipando enquanto faziam seus pedidos. Enquanto comiam, Alison hesitou antes de falar. Devo contar aos meus pais sobre isso.
Sobre as criaturas. Scott balançou a cabeça. Eles provavelmente já sabem. E como você explicaria como descobriu? Não quero que eles saibam sobre mim. Ainda não. Alison assentiu lentamente. Certo. Não se preocupe muito, disse Scott com um sorriso tranquilizador. Seja lá o que for, essas coisas não chegarão perto dos caçadores. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 36. Ponto de vista de Derek. Derek bateu a porta da clínica atrás de si, com as emoções à flor da pele ao entrar no carro. Dirigiu em alta velocidade, repassando mentalmente a conversa com Scott e os outros. A confirmação de Scott sobre as ações de Peter queimava em seus pensamentos como um incêndio. Isso acaba hoje, Derek rosnou, apertando ainda mais o volante. Ao chegar ao Hospital Memorial Beacon Hills, Derek estacionou às pressas e percorreu os corredores, ignorando os olhares curiosos de enfermeiras e pacientes. Aproximou-se do quarto de Peter e abriu a porta sem hesitar. Lá dentro, Peter estava sentado em silêncio em uma cadeira de rodas, imóvel, sem demonstrar sua natureza predatória. Derek se aproximou dele, com a respiração ofegante e a raiva mal contida. Peter, Derek sussurrou, aproximando-se do homem que outrora fora seu mentor e família, mas agora era um monstro aos seus olhos. Ele encarou Peter por um momento, com as emoções em turbulência, antes de suas garras se estenderem. Com um rosnado ele atacou mirando na garganta de Peter. A mão de Peter se ergueu com uma velocidade sobre-humana, agarrando o pulso de Derek no meio do movimento. O que você pensa que está fazendo, Derek? Disse ele com a voz baixa e ameaçadora. Os olhos azuis brilhantes de Derek brilharam enquanto ele recuava, preparando-se para outro golpe. Você a matou. Você matou Laura. Peter empurrou Derek para trás. Não foi o que você pensa. Eu não me importo. Derek rugiu, suas presas se alongando enquanto ele investia novamente. Peter o enfrentou de frente, com movimentos fluidos e poderosos. Derek lutou com todas as suas forças, mas a força superior de Peter como alfa o subjugou rapidamente. Com um golpe brutal, Peter jogou Derek contra a parede. Derek se levantou com dificuldade, agarrando o flanco onde as garras de Peter o haviam arranhado. Você é um monstro, Derek cuspiu. A expressão de Peter se obscureceu. E você é fraco. Ele respirou fundo, e suas cicatrizes do fogo desapareceram diante dos olhos de Derek. Derek congelou, observando a pele queimada de Peter se suavizar e seu corpo irradiar força. O quê? O que você está fazendo? Peter deu um sorriso irônico. Cura. Algo que o poder alfa da sua irmã me ajudou a acelerar depois de anos de agonia. Derek cerrou os punhos, seu ódio por Peter crescendo a cada palavra. O tom de Peter suavizou, quase como um pedido de desculpas. Eu não queria matar a Laura. Eu não estava em meu juízo perfeito. O fogo, os pesadelos, me destruíram, Derek. Eu só conseguia pensar em vingança. Quando vi a Laura, pensei que o poder alfa dela poderia me dar o que eu precisava para reconstruir a Alcateia Ali e destruir os responsáveis. Perdi o controle. Me desculpe. A voz de Derek embargou de emoção. Você se desculpa. É só isso que você tem a dizer? Peter assentiu solenemente. Não posso desfazer o que fiz, mas posso descobrir quem causou o incêndio. Adrian Harris, o professor de química, sabe de alguma coisa. Vamos falar com ele amanhã. Derek hesitou, seu desejo de vingança conflitando com sua necessidade de respostas. Tudo bem, disse ele relutante. Quando Peter se preparou para sair, Derek deu um sorriso irônico e disse, a propósito, ouvi dizer que você teve um desentendimento com o Scott. Como foi? Peter congelou, um arrepio percorrendo sua espinha. Aquele garoto, ele é um monstro, Derek. Nunca vi nem ouvi falar de nada parecido com ele. Derek ergueu uma sobrancelha. Você é um alfa que se transforma literalmente numa fera. Não conseguiu se defender? A voz de Peter baixou para um sussurro. Você não entende. Ele nem se transformou completamente, e era mais rápido e mais forte que eu. Não consegui acertar um único golpe. Aí ele se transformou e Derek ele. Peter respirou fundo, com as mãos tremendo levemente. Ele parecia o que os lobisomens deveriam ser. Imponente, majestoso e aterrorizante. Eu me achava grande e intimidador em minha forma completa de lobisomem, mas ele era algo completamente diferente. Nessa forma, ele brincava comigo como um grande leão brincando com um bezerro recém-nascido. Ele quebrava meus ossos a cada golpe, e quando eu tentava correr, ele estava lá, bloqueando meu caminho, sorrindo como se fosse tudo uma brincadeira. Droga, ainda me arrepio só de pensar nisso. Derek riu. Ele te deu uma surra mesmo, não é? Peter suspirou com orgulho ferido. Ele quase me deixou morto, Derek. Mesmo com meus poderes de alfa, só consegui me curar completamente hoje. Não vamos mais falar daquele garoto idiota. Você vai entender se um dia se irritar com ele. Derek balançou a cabeça. Não sou burro o suficiente para fazer isso. Ponto de vista de Scott. Na manhã seguinte, depois da aula, Scott encostou-se ao armário, esperando por Alison. Ele estava aproveitando a calma quando Jackson se aproximou, com sua expressão presunçosa de sempre. Eu sei o que você é, MC Cole, disse Jackson com um sorriso malicioso. Scott ergueu uma sobrancelha, sorrindo. Ah é? O que foi, Jackson? Jackson se inclinou, abaixando a voz. Você é um lobisomem. Scott riu baixinho, cruzando os braços. Continue. A confiança de Jackson vacilou um pouco com a falta de pânico de Scott, mas ele se recuperou rapidamente e disse, eu vi a coisa que matou aquele cara na locadora. E não faz muito tempo, um dos seus amigos veio à escola te procurar. Ele estava em péssimo estado, e eu pensei que fosse traficante. Eu disse a ele que não tinha te visto, e ele ficou bravo. Seus olhos brilharam em azul, e eu juro que o ouvi rosnar. Depois disso fiz algumas pesquisas, e tudo indica que você e seus amigos são lobisomens. O rosto de Scott se contorceu em choque fingido. Ei, espera aí. Você? Fazendo pesquisa? Esse sim é o verdadeiro mistério. Ele caiu na gargalhada. Jackson, você fez o meu dia. Ha ha ha.
O rosto de Jackson ficou vermelho de raiva. Chega de papo furado, MC Cole. Não me importa como você faça isso, uma mordida, um arranhão ou algum tipo de pó mágico. Mas você vai me fazer gostar de você, ou eu vou garantir que a Allison descubra tudo. Scott parou de rir, enxugando uma lágrima enquanto se recompunha. Sabe, Jackson, não sei dizer se você é ignorante ou simplesmente burro. Vamos supor, por diversão, que eu seja exatamente o que você pensa, um lobisomem. Você realmente acha que me ameaçar é a sua melhor jogada? Ele se inclinou levemente, com um sorriso malicioso se espalhando pelo rosto. E se eu me transformasse em lobo aqui mesmo e arrastasse você para a floresta na frente de todo mundo e te matasse? Ou melhor ainda, e se eu aparecesse no seu quarto à noite como aquela coisa que você disse ter visto na locadora e te colocasse para dormir para sempre? Agora, o que você acha que aconteceria comigo, Jackson? O rosto de Jackson perdeu a cor, seus olhos se arregalaram de medo enquanto o peso de seu erro caía sobre ele. Scott deu um sorriso irônico com um tom debochado. Deixe-me poupá-lo do trabalho. Eles dirão, pobre Jackson Whittemore morto por um lobo ou um puma entrou no quarto dele e o matou. E eu vou embora sem fazer perguntas. Você entendeu agora? Ou preciso soletrar para você? Jackson gaguejou, incapaz de responder, seu medo era evidente. Naquele momento, Allison apareceu, abraçando Scott e beijando na bochecha. Ela olhou para Jackson. O que há de errado com ele? Scott sorriu. Ah, nada. O Jackson aqui achou que eu era um lobisomem e ameaçou te contar a menos que eu o transformasse em um. Allison piscou surpresa antes de cair na gargalhada. Você realmente achou que o Scott era um lobisomem e depois o ameaçou? Ou você é muito corajosa ou muito burra? Ela abraçou Scott com força e disse com um sorriso suave. Mas mesmo que Scott seja um lobisomem, eu ainda o amarei. Então, sem hesitar, Allison se inclinou, beijou Scott profundamente e provocou. Vamos, meu lobo fofo. Com uma risada brincalhona, ela se virou e correu em direção ao refeitório. Scott riu, uivando de brincadeira. Au! Me espera, gata. Ele correu atrás dela, deixando Jackson paralisado, pálido e murmurando para si mesmo. Será que eu caí de cabeça quando criança? Capítulo 37. O refeitório fervilhava com a conversa habitual da hora do almoço enquanto Scott, Allison e Stiles sentavam-se à mesa. Allison beliscava distraidamente sua comida enquanto Stiles, sempre cheio de energia, tentava puxar conversa com ela. À frente deles, estava Lydia, com seu comportamento normalmente vibrante substituído por uma visível nuvem de tristeza. Scott percebeu e se aproximou de Allison, baixando a voz. O que houve com ela? Perguntou, gesticulando sutilmente em direção a Lydia. Allison suspirou. Jackson terminou com ela. Por mensagem. Scott franziu a testa e seus lábios se curvaram em um sorriso de desgosto. Que covarde! Ele nem conseguiu fazer isso pessoalmente? Então Scott disse. Lydia está melhor. Ela é inteligente demais para alguém como Jackson. Lydia, ouvindo, levantou a cabeça bruscamente e lançou um olhar furioso para Scott. Cuide da sua vida, MC Cole. Pareço precisar que você me console? Scott ergueu as mãos em sinal de rendição, com um sorriso irônico nos lábios. Não, você definitivamente não parece. Mas eu sinto, Lydia. Sua energia está acabando, e isso está me deixando chateado. Os olhos de Lydia se estreitaram perigosamente. O que você acabou de dizer? Scott deu de ombros, indiferente. Nada. Antes que Lydia pudesse revidar, Scott voltou sua atenção para Allison, que estava absorta em um livro grosso. O que você está lendo, querida? Allison olhou para cima e sorriu. É sobre Labete do Gévaudan. Depois que você me contou essa história outro dia, eu quis saber mais. Scott se aproximou para olhar o livro. Onde você encontrou isso? Ah, estava no escritório do meu pai, respondeu Allison casualmente. Stiles, enquanto isso, tentou puxar conversa com Lydia, mas foi recebido com fria indiferença. O silêncio constrangedor foi quebrado quando Scott riu de repente. O que é tão engraçado? Perguntou Allison, curiosa. Scott balançou a cabeça. Nada. Vamos. Temos convidados para conhecer. O trio se despediu de Lydia, deixando-a com seus pensamentos, e seguiu Scott até o campo de lacrosse. Quando chegaram, Derek e Peter Ali já estavam esperando. Derek permaneceu estoicamente de braços cruzados, enquanto Peter parecia estranhamente inquieto. Scott sorriu largamente, seu tom transbordando sarcasmo brincalhão. Derek, ainda vivo, hein? Mas o que houve com a empresa? Derek bufou, mas não respondeu. Peter, no entanto, se mexeu desconfortavelmente sob o olhar de Scott, um leve arrepio percorrendo-o. Scott riu baixinho. Entendo. Se não pode vencê-los, junte-se a eles, certo? Allison, confusa, apontou para Peter. Quem é esse? O sorriso de Scott se alargou. Aquele, querida, é Peter Ali. Os olhos de Allison se arregalaram em reconhecimento. Ela instintivamente se aproximou de Scott, o corpo tenso de cautela. Peter, Stiles interrompeu, com a voz carregada de descrença. O alfa psicopata que anda por aí matando pessoas? Esse Peter? Scott deu um sorriso irônico, seu olhar fixo em Peter. O que você está fazendo aqui? Peter riu nervosamente. Você disse que desde que eu não tocasse na sua pequena caçadora ou em qualquer pessoa próxima, você não interferiria na minha vingança. Estou aqui para isso. A expressão de Scott endureceu. Explique. Derek deu um passo à frente. Seu professor de química, Adrian Harris, esteve envolvido no incêndio. Ele pode saber quem é o verdadeiro responsável. Scott assentiu. Tudo bem. Interrogue-o. Ele não tem aula agora, então você o encontrará na sala de aula. Mas deixe-me ser bem claro. Não me importa o que ele fez, mas não haverá assassinatos no terreno da escola. Entendeu? Peter assentiu relutantemente. Certo. Os olhos de Scott brilharam levemente.
e cubra os olhos dele. Nós vamos com você. Adrian Harris estava sentado amarrado a uma cadeira com os olhos vendados, tremendo de medo. Derek e Peter estavam de pé, um de cada lado dele, com uma presença ameaçadora. Scott, Allison e Stiles entraram na sala de aula em silêncio, mantendo-se nas sombras. Por favor, gaguejou Harris com a voz trêmula. Se você quer dinheiro, eu consigo. Só não me mate. Peter estendeu a mão e deu um tapa no rosto de Harris. Meu sobrenome é Ali. Harris congelou, o terror tomando conta dele. Peter se aproximou, a voz fria e perigosa. Você reconhece o nome, não é Harris? Por favor, choramingou Harris. Eu não fiz nada. Por favor, não me mate. A risada de Peter foi arrepiante. Diga-me a verdade, e talvez eu não te mate. Harris engoliu em seco, as palavras saindo apressadas. 6 anos atrás conheci uma mulher num bar. Ela me fez um monte de perguntas sobre química, como derreter fechaduras, dissolver corpos, iniciar incêndios e escapar impune de um incêndio criminoso. Os olhos de Peter escureceram. E você respondeu às perguntas dela? Harris assentiu freneticamente. Eu não pensei em nada disso. Eu estava tão animado para conversar com alguém que realmente parecia interessado em química depois de dar aulas para alunos entediados e idiotas ano após ano. Mas uma semana depois, a casa Ali pegou fogo. As garras de Peter se estenderam levemente, roçando o pescoço de Harris. O nome dela. Você sabe? Eu não. Juro, gritou Harris. Mas ela tinha um pingente de lobo, um bem distinto. Se você encontrar a mulher que o usa, encontrará o incendiário. Peter lhe deu um tapa, com a voz gélida. Ela é uma assassina, não uma incendiária, porque incêndios criminosos acontecem com propriedades, e o que ela fez matou muita gente, inclusive crianças. Allison ofegou, seu corpo tremendo ao perceber o que estava acontecendo. Scott rapidamente a abraçou, puxando-a para perto. Sem dizer uma palavra, ele a conduziu, junto com Stiles, para fora da sala de aula. Depois que Scott e seus amigos foram embora, Peter desamarrou Harris. Desenhe o pingente para mim. Cada detalhe, ordenou Peter com a voz fria e autoritária. Harris, com as mãos tremendo violentamente, agarrou o lápis que Peter lhe entregou e começou a esboçar. Seus traços eram irregulares, seu medo palpável. Quando terminou, devolveu o papel a Peter hesitante. Peter estudou o desenho, com a expressão sombria. Sem dizer mais nada, acenou com a cabeça para Derek. O punho de Derek atingiu a têmpora de Harris, deixando-o inconsciente. Os dois caminharam silenciosamente até o campo de lacrosse, onde Scott, Allison e Stiles os esperavam. Peter entregou o desenho do pingente a Scott. Scott o estudou brevemente antes de mostrá-lo a Allison e Stiles. No momento em que Allison viu o pingente, seu rosto empalideceu. Suas mãos tremiam enquanto ela agarrava o braço de Scott, com lágrimas brotando em seus olhos. A compreensão a atingiu como um maremoto, confirmando o que ela temia. Scott apertou o maxilar e devolveu o desenho a Peter sem olhar 2 vezes. Seu tom era ríspido. Pode ir agora, Peter. O olhar de Peter se voltou para Allison, que tremia visivelmente. Sua namoradinha não parece estar nada bem, Scott comentou, com a voz carregada de malícia. Scott nem olhou para ele. Em vez disso, puxou Allison para mais perto, sua voz baixando para um rosnado baixo e ameaçador. Derek, pegue seu tio e vá embora. Peter ignorou o aviso. Eu sei quem é a mulher, Scott. Eu já suspeitava antes, mas agora tenho certeza. Ela é Kate Argenter-Gengea. E eu vou atrás dela, mesmo que isso me mate. Os olhos vermelhos e brilhantes de Scott se voltaram para Peter, silenciando-o. Sua voz fria e mortal. Faça o que quiser, Peter. Mas ouça uma coisa, se machucar Victoria ou Chris, vai desejar estar morto. E Kate, ela não é uma presa fácil. A arrogância de Peter explodiu, mas antes que ele pudesse responder, a paciência de Scott se esgotou. Num piscar de olhos, Scott se lançou para frente, agarrando Peter pelo pescoço e erguendo-o do chão sem esforço. Peter ofegou, sua bravata se desfazendo quando as garras de Scott se cravaram em sua carne. A voz de Scott era um sussurro perigoso. Não estou no clima, Peter. Diga mais uma palavra e eu garanto que você não saia daqui vivo. A confiança de Peter evaporou, substituída por um medo cru e primitivo. Derek hesitou, mas deu um passo à frente, cautelosamente. Sua voz era suplicante. Scott. Os olhos brilhantes de Scott se voltaram para Derek. Após uma pausa tensa, ele soltou Peter, deixando-o cair no chão com um baque. Derek assentiu levemente, grato. Obrigado. Ele agarrou Peter pelo braço e o arrastou para longe. Peter cambaleou, mas não resistiu a lançar um último olhar para Scott. Lembrou-se de que Scott não era apenas um garoto do ensino médio, ele era uma força da natureza, um monstro no sentido mais verdadeiro. Assim que eles partiram, Allison desabou completamente. Ela desabou nos braços de Scott, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Seus soluços sacudiam seu corpo, e Scott a abraçou com força. Stiles estava por perto, observando a cena com uma mistura de tristeza e compreensão. Em silêncio, colocou a mão no ombro de Scott. Cuide bem dela, cara. Scott assentiu. Enquanto Stiles caminhava de volta para a escola, avistou Jackson se aproximando à distância. Jackson vira tudo o que acontecia no campo, Scott erguendo Peter como uma galinha e seus olhos vermelhos e brilhantes que irradiavam perigo. Apesar dos avisos anteriores e do puro terror que sentirá, a ganância e o desejo de Jackson de se tornar um lobisomem como Scott sobrepujaram seu bom senso. Desta vez pensou Jackson, vou oferecer dinheiro a ele e pedir educadamente. Vai dar certo. Mas antes que ele pudesse se aproximar, Stiles entrou em seu caminho, bloqueando-o. Não, disse Stiles secamente com uma seriedade rara na voz. Se você valoriza sua vida, não os incomode agora. Jackson hesitou, seus olhos voltando-se para o campo onde Scott segurava uma Allison trêmula em seus braços. A lembrança dos olhos vermelhos e brilhantes de Scott e de como ele dominara Peter sem esforço algum ecoou em sua mente.
Seus instintos de sobrevivência entraram em ação. Rangendo os dentes, Jackson assentiu rigidamente e se virou, resmungando baixinho sobre o momento certo, e próxima vez. Stiles balançou a cabeça e voltou para a escola, deixando Jackson em silêncio. Capítulo 38. O ar no campo de lacrosse estava parado, quebrado apenas pelo som suave dos soluços de Allison. Scott a abraçou com força, seu calor protegendo-a do frio de suas emoções. Ele não disse nada, sabendo que palavras não aliviariam sua dor naquele momento. Apenas esperou, oferecendo seu apoio silencioso enquanto as lágrimas dela diminuíam. Quando o choro dela finalmente cessou, Scott afrouxou o abraço suficiente para olhar para ela. Como você está se sentindo, Allison? Allison se afastou com o rosto coberto de lágrimas e vermelho de frustração. Como me sinto? Repetiu ela com a voz elevada de raiva. Não sei, Scott. Minha tia, alguém que eu considerava uma irmã, alguém que eu amava, acabou se revelando uma assassina. E agora tem um lobisomem psicopata que quer matá-la, e você? Ela o empurrou com as mãos trêmulas. Você não quer salvá-la. Eu sei que não quer. Scott abriu a boca para responder, mas a frustração de Allison transbordou, e ela começou a socá-lo no peito. Como você acha que eu deveria me sentir, Scott? Sua voz falhou e ela começou a chorar novamente, seus golpes ficando mais fracos até que suas mãos caíram ao lado do corpo. Scott não se encolheu nem se afastou. Em vez disso, ele a abraçou novamente, segurando-a com força, apesar da resistência inicial. Está tudo bem, murmurou baixinho, esperando pacientemente que a tempestade de emoções dela se acalmasse. Quando ela parou de tremer, Scott gentilmente ergueu o queixo dela para encará-la. Allison, olhe para mim. Ela hesitou, mantendo o rosto enterrado no peito dele. Scott insistiu com um tom suave. Por favor, Allison, olhe para mim. Relutantemente, ela o encarou, os seus ainda cheios de lágrimas não derramadas. Scott suspirou e disse, Allison, eu não gosto da sua tia Kate. Na verdade, eu a odeio pelo que ela fez. Ela não apenas queimou lobisomens inocentes até a morte, ela também matou humanos e crianças normais. O rosto de Allison se contorceu de culpa. Desculpe, sussurrou ela. Eu te ataquei. Se eu fosse você, também a odiaria. Scott estendeu a mão, enxugando as lágrimas do rosto dela. Sua voz suavizou-se ainda mais. Mas se você quiser que eu salve a vida dela, eu salvo. Os olhos dela se arregalaram de surpresa. Você faria isso? Ele deu um leve sorriso. Claro que sim. Por você. Allison o abraçou com força, a voz quase inaudível. Obrigada. E sinto muito por mais cedo. Não se preocupe com isso, disse Scott. Depois de um momento, Allison se afastou um pouco e o observou. Você já sabia o que ela fazia há algum tempo, não é? Percebi no dia em que a conheceu na minha casa, mas ignorei. E então, no quarto do Stiles, você disse que sabia quem causou o incêndio. Por que não me contou antes? Achou que eu era fraca demais para lidar com isso? Scott balançou a cabeça. Não foi isso. Eu sei o quanto você ama aquela sua tia maluca, então eu não ia ser o idiota que te disse que ela é uma assassina psicopata e te partiu o coração. Vamos ser sinceros, se eu tivesse te contado naquela época, você me odiaria em vez dela e provavelmente terminaria comigo. Eu não sou tão idiota assim. Allison deu um leve sorriso em meio às lágrimas. Você pensa demais. Eu jamais poderia te odiar. Tá, provocou Scott. Disse a garota que me bateu há pouco, sem motivo aparente. Allison fez beicinho, escondendo o rosto contra o peito dele novamente. Então, num ato brincalhão de desafio, ela o mordeu. Scott gritou dramaticamente, apertando o peito. Ai, Allison, esse é o meu mamilo. Allison não conseguiu conter o riso, um pequeno sorriso rompendo sua tristeza. Mas logo seu sorriso desapareceu e ela suspirou profundamente. Não sei como lidar com isso, Scott. Que tal assim? Sugeriu Scott. Tire 1 ou 2 dias para processar tudo. Depois, reúna sua família, diga a eles que você sabe que eles são caçadores e que você sabe sobre lobisomens, e confronte Kate sobre o que ela fez na frente dos seus pais. Conte tudo e veja o que ela tem a dizer. Allison refletiu antes de concordar. Certo. Essa é uma boa ideia. Scott sorriu. Claro que sim. Eu pensei nisso. Allison revirou os olhos, mas sorriu. Deveríamos voltar para a escola? Scott ergueu uma sobrancelha. Você quer? Não, admitiu Allison. Eu só quero ir para casa. Scott assentiu. Tudo bem. Eu te levo. Na casa de Allison, Scott a acompanhou até a porta. Victoria os cumprimentou com sua calma habitual. Allison, por que você está em casa? Não tem aula esta tarde? Não estou me sentindo bem, mãe, disse Allison suavemente. O olhar de Victoria se suavizou. Tudo bem. Então ela se virou para Scott. Obrigada por trazê-la para casa, Scott. Gostaria de entrar? Scott sorriu educadamente. Não, obrigado, senhora Argenter-Gengen. Preciso voltar para a escola. Ponto de vista de Melissa. O hospital estava movimentado como sempre. Melissa se apressou de uma tarefa para outra até que um paciente precisou de sangue. Ela foi até o banco de sangue, com a mente ocupada com o trabalho. Mas quando abriu a porta, congelou. Lá dentro, o Dr. Eric, o novo médico, estava com os olhos vermelhos e sangue escorrendo da boca. Melissa instintivamente quis gritar, mas antes que pudesse, ele estava na sua frente. SHHH, disse ele, cobrindo a boca dela. Suas presas brilharam antes de ele cravá-las em seu pescoço. Melissa se debateu, mas a dor aguda deu lugar a uma dormência estranha enquanto ele bebia. Quando ele finalmente parou, olhou-a nos olhos e ordenou. Você não viu nada. Você veio aqui, pegou o sangue e foi embora.
tem um chupão no seu pescoço. Cubra-o com um lenço e não deixe ninguém ver. Com isso, o Dr. Eric desapareceu, deixando Melissa atordoada. Ela pegou uma bolsa de sangue e voltou ao trabalho, pensando apenas em esconder o chupão no pescoço. Ponto de vista de Scott. Depois da escola, Scott e Stiles foram andando até seus carros. Você está bem, cara? Com tudo o que aconteceu com a Allison e tudo mais? Perguntou Stiles. Scott assentiu. Estou bem. Então sorriu. Te vejo amanhã, e não fique vagando por aí à noite. Stiles deu um sorriso irônico. Não se preocupe. Ter meu sangue sugado ou meu fígado roubado é a última coisa que eu quero, então vou ficar em casa. Scott riu e foi trabalhar na clínica veterinária. Depois do expediente foi para casa, tomou banho e preparou o jantar. Esperou pacientemente a mãe voltar. Quando Melissa finalmente chegou em casa, Scott a recebeu com um sorriso. Mas ao se aproximar, seus sentidos aguçados captaram um cheiro estranho. Seus olhos se voltaram para o cachecol em volta do pescoço dela, e ele percebeu como ela parecia cansada. Ei, Scott. O que tem para o jantar hoje? Perguntou Melissa, sorrindo nervosamente. Scott franziu a testa. O que houve com esse cachecol? Nunca vi você usar um antes. Melissa hesitou. Só senti frio hoje, então comprei um. O coração dela disparou. Scott franziu a testa ainda mais. Tira isso. Está quente aqui. Não. Melissa disse defensivamente. Mãe, o que houve? Por que você está gritando? Eu simplesmente não quero tirar isso, Scott. Ela retrucou. Scott se aproximou com a preocupação estampada no rosto. Quero ver o que há de errado com seu pescoço. Melissa tentou recuar, mas Scott segurou suas mãos. Ela se debateu, mas sua força de lobisomem a manteve imóvel. Com delicadeza, mas firmeza, ele removeu o cachecol, revelando as perfurações. O coração de Scott parou. Ele sabia exatamente o que os causava. Raiva e medo borbulhavam dentro dele. Sua mãe havia sido atacada por um vampiro. Lágrimas encheram os olhos de Melissa enquanto ela tentava explicar. É só um chupão, Scott. Eu não queria que você visse. Scott a puxou para um abraço, com a mente a mil. Mãe, você está namorando alguém? Não, sussurrou Melissa. Então de onde veio o chupão? Insistiu Scott. Eu não me lembro, Melissa admitiu com a voz trêmula. Scott a guiou até o sofá e assentou. Mãe, isso não é um chupão. É uma mordida. Uma mordida? Melissa repetiu confusa. Scott assentiu com o maxilar tenso. Respirou fundo e pensou. Está na hora. Hora de contar tudo a ela. Capítulo 39. Scott sentou-se ao lado de Melissa no sofá da sala, com a luz suave de um abajur próximo lançando uma luz suave sobre seus rostos tensos. Sua mente a mil enquanto pensava em como acomodá-la em um mundo que ela jamais imaginara existir. Respirou fundo e finalmente falou com a voz calma, porém séria. Mãe, começou Scott. Você viu os corpos que o departamento do xerife trouxe para o hospital? Melissa olhou para ele confusa. Eu vi alguns. Mas o que isso tem a ver com a mordida no meu pescoço? Scott inclinou-se ligeiramente para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Você viu a mulher cujo sangue foi todo drenado? Melissa sentiu lentamente com um arrepio na expressão. Sim. E ela? Scott a encarou. Você acha que um animal conseguiria fazer isso, mãe? Você acha que um puma caçaria uma mulher só para sugar seu sangue? E será que ele conseguiria sugar sangue daquele jeito? Melissa franziu a testa, balançando a cabeça. Não, claro que não. Um puma, ou qualquer outro animal, não conseguiria fazer isso. Então, o que você acha que poderia, mãe? Perguntou Scott. Ela hesitou, buscando uma resposta. Não sei, Scott. Um humano, talvez? Alguém que a matou e tentou fazer parecer um ataque animal. Scott, pare de brincar. Só me diga o que está acontecendo. Scott se endireitou, encarando-a com uma seriedade inabalável. Então está bem. O que você diria se eu lhe dissesse que não era um humano nem um animal, mas um vampiro? A mesma coisa que te mordeu e bebeu seu sangue. Melissa o encarou, a frustração transbordando. Isso não tem graça, Scott. Um vampiro? Sério? A expressão de Scott não se alterou. Mãe, não estou brincando. Vampiros existem. O sobrenatural existe. E eu também faço parte dele. Seu tom tornou-se áspero, quase raivoso. Vampiros existem e você é um deles? Pare com essa bobagem agora mesmo, ou você vai ficar de castigo. Scott não conseguiu conter uma risadinha, achando graça da resposta dela. Não, mãe, eu não sou um vampiro. Sou um lobisomem. Melissa abriu a boca para repreendê-lo, mas suas palavras ficaram presas na garganta enquanto os olhos de Scott brilhavam com um vermelho intenso e ardente. Sua respiração ficou ofegante e ela instintivamente se afastou, com medo transparecendo em seu rosto. Não tenha medo, mãe, disse Scott gentilmente. Eu não vou te machucar. Por um momento, Melissa apenas o encarou, o peito subindo e descendo rapidamente. Então, reunindo coragem, aproximou-se novamente. Não estou sonhando, estou, Scott? Scott deixou seus olhos voltarem ao normal, lançando-lhe um sorriso tranquilizador. Não, mãe, você não está sonhando. Durante a hora seguinte, Scott expôs tudo. Sua transformação, a existência dos caçadores, a tragédia da família Ali, a matança de Peter Ali e até mesmo a ameaça iminente de outras criaturas sobrenaturais como vampiros. Melissa ouviu em silêncio, atordoada, suas emoções oscilando entre descrença, medo e preocupação. Depois que ele terminou, ela finalmente perguntou com a voz trêmula. Você não perde o controle durante a lua cheia e machuca as pessoas, não é? Scott balançou a cabeça. Não, mãe, eu não perco o controle. Quer ver como eu fico quando me transformo? Melissa hesitou, mas assentiu. Certo, me mostre. Scott se levantou, dando-lhe um pequeno sorriso reconfortante. Não tenha medo, ok? Ainda sou eu, não importa a minha aparência.
Ele foi para trás do sofá, tirando rapidamente a camisa e a calça, deixando-as cuidadosamente dobradas. Melissa observou com a respiração suspensa, Scott deixar a transformação tomar conta. Seus músculos se tensionaram, sua figura cresceu e suas feições se transformaram até que ele ficou diante dela em sua forma completa de lobisomem. Melissa ofegou, levando as mãos à boca. Scott, você ainda está aí? A fera imponente assentiu e falou com uma voz grave e grave. Sim, mãe, ainda sou eu. Chegue mais perto. Não tenha medo. Ela hesitou por um instante antes de dar um passo à frente. Hesitante, estendeu a mão, roçando os dedos no pelo dele. Achei que você seria assustador, mas não é. Parece um lobo em pé sobre duas pernas. Um lobo muito musculoso. Scott riu baixinho, com a voz ainda grave. Deixe-me mostrar algo ainda mais incrível. Diante de seus olhos, Scott mudou novamente, sua forma se transformando em um majestoso lobo negro com olhos vermelhos brilhantes. Maior do que qualquer cavalo que ela já tinha visto. Melissa prendeu a respiração enquanto o encarava com admiração. Isso é mágico. O lobo gigante abaixou a cabeça, esfregando-a delicadamente no ombro dela. Ela riu baixinho antes de fazer uma careta quando ele lhe deu uma lambida rápida na bochecha. Ah, que nojo! Exclamou ela, dando um tapinha de brincadeira no focinho dele. Agarrando a orelha dele, acrescentou com sua melhor voz de mãe. Faça isso de novo e você está de castigo, moço. Scott choramingou como um cachorrinho repreendido, abaixando a cabeça em falsa obediência. Melissa sorriu e coçou atrás da orelha dele. Bom menino. Scott retornou à sua forma humana, vestindo as roupas novamente. Tudo bem, vamos comer. Estou morrendo de fome. Enquanto jantavam, Scott abordou um novo assunto. Mãe, vou te transformar em um lobisomem como eu. O que você acha? Melissa piscou surpresa. Eu não sei, Scott. Scott a interrompeu. Mãe, eu te contei sobre a árvore Nemeton e como ela atrai criaturas sobrenaturais. Elas continuarão vindo para Beacon Hills. Você teve sorte de sobreviver àquele vampiro hoje. Não aceito não como resposta. Além disso, ser um lobisomem tem suas vantagens. Você nunca fica doente, se cura mais rápido, tem uma vida longa e permanece jovem por muito tempo. Os olhos de Melissa se arregalaram de choque e excitação. Permanecer jovem por muito tempo? Por que não começou com isso? Ela pulou da cadeira, praticamente empurrando o braço para ele. O que você está esperando, bobo? Me morda agora. Scott riu, balançando a cabeça. Eu deveria ter começado com isso, né? Pare de resmungar e faça isso agora. Ela exigiu. Sim, senhora, as presas de Scott se alongaram, e com um movimento suave, mas firme, ele mordeu o braço dela. Melissa se encolheu e gritou. Ai, isso doeu. Desculpe, mãe, disse Scott, rindo baixinho. Agora você precisa descansar. Amanhã de manhã, você vai ficar como eu. Aí descobriremos a identidade do vampiro que te atacou. Melissa inclinou a cabeça. Como? Scott recostou-se na cadeira. Eu consigo ver a lembrança que o vampiro te fez esquecer ao cravar minhas garras na sua nuca. Eu consigo fazer isso agora, mas seu pescoço não sararia, então vamos esperar até você virar um lobisomem. Melissa suspirou, acalmando os nervos. E depois? Vamos caçar o desgraçado. Scott disse confiantemente. Melissa empalideceu. Caçá-lo? Não é perigoso? E o que fazemos com ele depois? Scott encontrou o olhar dela. É um pouco perigoso, mas temos que impedi-lo de matar mais pessoas. Suspeito que tenha sido ele quem assassinou aquela mulher na floresta. Quanto ao que fazer com ele depois de caçá-lo, pretendo deixar você roubar os poderes dele se tiver a capacidade de tomar os poderes de outras criaturas como eu. Um vampiro que pode compelir outros provavelmente é forte o suficiente para fazer de você um alfa. Assim posso ter mais certeza sobre sua segurança. Então nós o mataremos. Scott, exclamou Melissa. Não podemos simplesmente matar pessoas. Scott olhou para ela seriamente e disse, não podemos entregá-lo ao xerife e não podemos deixar algo tão perigoso solto. O que posso prometer é que jamais tirarei uma vida inocente. Agora que você faz parte do mundo sobrenatural, precisa entender, nem todas as criaturas sobrenaturais são boas. Algumas são pura maldade, e temos que nos proteger, e proteger as pessoas comuns, se pudermos. Melissa suspirou, concordando relutantemente. Tudo bem, eu te ajudo. Scott sorriu. Vá tomar um banho e descansar um pouco. Ficarei com você esta noite para garantir que esteja bem. Mais tarde, enquanto Melissa estava deitada na cama, ela olhou para Scott, que estava sentado em uma cadeira ao lado da cama. Scott, vai doer? Me transformar em um lobisomem? Scott balançou a cabeça com um tom tranquilizador. Não, mãe, não vai doer. Você vai ter febre e talvez suar um pouco, mas é só isso. Agora pare de se preocupar e durma um pouco. Melissa deu um leve sorriso. Boa noite, Scott. Boa noite, mãe, ele respondeu suavemente, observando-a adormecer. Capítulo 40. Melissa acordou com os raios quentes do sol da manhã filtrando-se pelas cortinas. Seu corpo parecia diferente, energizado, vivo de uma forma que ela nunca havia experimentado. Sentando-se, percebeu que estava encharcada de suor. Um banho é definitivamente a primeira coisa que preciso, pensou. Enquanto balançava as pernas para o lado da cama, um som curioso chegou aos seus ouvidos, um zumbido familiar. Por um momento, ela pensou que Scott ainda estivesse em seu quarto, mas quando se concentrou, percebeu que o som vinha de baixo. Espere, eu consigo ouvi-lo tão claramente. Intrigada, Melissa se concentrou, e o zumbido ficou mais agudo, junto com o leve tilintar de panelas e o chiado da comida na cozinha. Ela conseguia até sentir o aroma de bacon e ovos flutuando pela casa como se estivesse bem ao lado do fogão. Levantando-se, Melissa se espreguiçou, sentindo os músculos mais leves, mais fortes, como se um peso tivesse sido tirado de si. Isso é incrível, sussurrou ela, passando as mãos pelos braços, maravilhada com a força que corria em suas veias. Então seu nariz se enrugou. Um cheiro azedo chamou sua atenção.
Confusa, ela cheirou o ar e percebeu que vinha de si mesma. Ah, que nojo, murmurou. O suor da noite anterior era o culpado. Com uma careta, ela correu para o banheiro para um banho muito necessário. Depois de se arrumar, Melissa se vestiu e desceu as escadas, atraída pelo cheiro delicioso do café da manhã como um imã. Ela encontrou Scott no fogão, virando panquecas com maestria em um prato cheio de bacon e ovos. Bom dia, Scott, disse Melissa, sorrindo calorosamente. Quando você saiu do meu quarto? Eu nem ouvi. Scott se virou e sorriu para ela. Bom dia, mãe. Acordei há cerca de 1 hora. Você parecia bem, então não quis te acordar. Como está se sentindo? O rosto de Melissa se iluminou de entusiasmo. Eu me sinto incrível. Se eu me concentrar, consigo ouvir os vizinhos conversando, consigo sentir o cheiro de tudo, e minha visão fica tão aguçada que é como se eu tivesse olhos novos. E meu corpo? Ela flexionou os braços, brincando. Sinto como se pudesse levantar um carro. Isso é incrível. Scott riu baixinho. Isso é só o começo, mãe. Você nem se transformou completamente ainda. Melissa inclinou a cabeça. O que você quer dizer? Para se tornar um lobisomem de verdade, você precisa vivenciar sua primeira lua cheia, explicou Scott, virando a última panqueca na pilha. E para sua sorte, hoje é à noite. Melissa assentiu, pensativa. Entendo. Então, o que acontece? Scott colocou o prato na mesa e gesticulou para que ela se sentasse. Falaremos disso mais tarde. Agora quero ver se você herdou minhas habilidades ou se é mais como um lobisomem comum. Melissa ergueu uma sobrancelha. Como vamos descobrir isso? É simples, disse Scott com um sorriso travesso. Só tenta sair de casa. Melissa olhou para ele confusa. Sair de casa? Por quê? Confie em mim, disse Scott, cruzando os braços. Eu explico depois que você tentar. Dando de ombros, Melissa foi até a porta da frente, abriu-a e saiu. Nada aconteceu. Ela ficou parada ali por um momento, olhando ao redor antes de voltar para dentro. O rosto de Scott se iluminou de entusiasmo. Sem aviso, ele correu e a abraçou com força. Sim. Melissa piscou, surpresa. Ok, o que está acontecendo, Scott? Por que você está tão animado? Scott se afastou e sorriu. Lembra do que eu te contei sobre as cinzas da montanha ontem à noite? Melissa assentiu lentamente. Sim, pode criar uma barreira que prende criaturas sobrenaturais ou as mantém afastadas. Por quê? Pedi a Deaton para colocar uma barreira de sorveira ao redor da nossa casa, disse Scott. Melissa arregalou os olhos. E não funciona com a gente? Scott assentiu. Exatamente. Além disso, somos imunes a todas as fraquezas típicas dos lobisomens. Sem acônito, sem perda de controle, nada. Além disso, temos a capacidade de tomar poderes de outras criaturas e torná-los nossos. Melissa o encarou, processando o que ele havia dito. Uau! Isso é incrível. Então, como se um pensamento a tivesse atingido, sua expressão se obscureceu. Espere, Scott. Isso significa que qualquer um que você transformar também terá essas habilidades? Scott assentiu novamente. Sim. Por quê? Melissa se aproximou com um tom sério. Scott, me prometa que não vai transformar mais ninguém. Scott franziu a testa. Por que não? Eu sou sua mãe, disse Melissa com firmeza. Mesmo com essas habilidades, eu nunca te machucaria. Mas e se você transformar outra pessoa e ela se tornar mais forte do que você roubando os poderes de outras criaturas? E se ela te machucar? Ou pior, te matar? Percebendo a preocupação dela, Scott sorriu suavemente. Já te disse o quanto te amo, mãe. Melissa suavizou a voz, mas sua voz permaneceu firme. Eu também te amo, mas estou falando sério. Isso é perigoso. Scott riu baixinho. Mãe, lembra do que eu te contei sobre a dinâmica da matilha? Quanto mais forte a matilha, mais forte o alfa se torna. Então, não precisa se preocupar. Além disso, eu só transformo pessoas em quem confio completamente. Melissa soltou um suspiro de alívio. Então, quer dizer que agora que sou sua beta, quanto mais forte eu fico, mais forte você fica. E eu nunca poderei te superar? Scott assentiu. Exatamente. Melissa sorriu. Que alívio. Só não quero que ninguém se aproveite de você, minha nerdinha. Scott gemeu. Não é legal, mãe. Os dois riram e a tensão diminuiu. Depois do café da manhã, Scott empurrou a cadeira para trás e se levantou. Certo, vamos descobrir quem foi o desgraçado que ousou colocar as mãos em você ontem. Melissa observou Scott se aproximar por trás dela. Antes que pudesse perguntar o que ele queria dizer, sentiu uma dor aguda na nuca. Scott havia enfiado as garras, e uma enxurrada de imagens inundou sua mente. Juntos, reviveram as memórias do hospital, seguindo sua rotina até chegarem ao banco de sangue. Lá, o rosto do agressor se iluminou, um homem de feições marcantes, pele pálida e olhar penetrante. Scott puxou as garras para trás, e os ferimentos no pescoço de Melissa cicatrizaram instantaneamente. Seu maxilar se apertou quando ele perguntou. Quem é ele, mãe? A voz de Melissa tremeu ligeiramente. O nome dele é Eric Miller. Ele veio da Alemanha para Beacon Hills há cerca de 1 mês. É o novo hematologista do hospital. Os lábios de Scott se curvaram em um sorriso irônico. Um hematologista? Como era de se esperar de um sanguessuga. Tudo bem, mãe, ligue dizendo que está doente hoje e fique em casa. Eu tenho que ir para a escola, mas depois que você passar pela sua primeira lua cheia hoje à noite, nós vamos atrás dele. Melissa assentiu. Tudo bem. Então vá. Não se atrase. Naquela noite, Scott voltou para casa após um longo dia de aula e seu turno na clínica. Melissa o esperava, com o nervosismo evidente em seu sorriso forçado. Como você está se sentindo, mãe? Perguntou Scott, colocando a mochila no chão. Você sente que vai perder o controle agora que a lua apareceu? Melissa balançou a cabeça. Não, mas sinto algo lá no fundo. Como se estivesse esperando para se libertar. Scott sorriu. Essa é a sua loba interior. Vamos para a reserva. Você vai precisar de espaço. E não se esqueça de trazer uma muda de roupa. Eles dirigiram até a reserva Beacon Hills, encontrando uma área isolada, longe de olhares indiscretos.
A lua cheia pairava alta no céu, lançando um brilho etéreo sobre a floresta. Scott se virou para Melissa, com a voz calma, mas encorajadora. Tudo bem, mãe. Deixa isso sair. Deixe sua loba interior assumir o controle. Melissa hesitou olhando para o filho. A confiança e o carinho dele a tranquilizaram. Respirando fundo, ela deu um passo à frente, pronta para abraçar a transformação que a aguardava. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.